Bom dia, família. Bom dia, crianças. Hoje, dia 11 de maio, terça-feira, nós vamos estudar História no livro Buriti Mais Interdisciplinar, na página 41 até a página 43. Olha, nós vamos ver hoje sobre a agricultura sedentária. Olha, gente, os primeiros seres humanos, eles eram nômades, quer dizer, eles viviam de lugar em lugar, eles não paravam, eles não tinham lugar, não tinha casa, né? Não tinha local fixo para morar. Então, eles faziam tendas, né, para se abrigar com folhas, com palhas, né, com paus, ou então eles ficavam em cavernas, né, e se alimentavam por meio de caça, né, da pesca e da coleta das plantas, né, de frutos que eles achavam, de raízes. Mas eles, com o tempo, eles começaram a observar que as sementes que caíam no solo, elas germinavam, né, nasciam outras plantas, dava origem a novas plantas. Aí eles perceberam que podiam plantar, podiam pegar sementes e plantar, não é? Com isso, para isso, a plantação, se você planta hoje, você não vai colher amanhã. Então, demora um tempo para você, né, é, é, fazer a colheita. Então, aí eles foram obrigados a se fixar. Então, o que acontece? Eles tinham que ficar perto de algum lugar que tivesse água, porque a planta vai prosperar aguando, né, com água. Então, as margens do rio Nilo, né, eles porque tinha muita água, eles começaram a fazer as plantações. E aí, eles tiveram que fazer morar, né? Tiveram que fazer o processo de sedentarização, que quer dizer, né, que eles começavam a estabelecer, a fixar no local onde realizavam as plantações, né? Então, aí com isso, eles ficaram, né? Tinham o seu lugar fixo, faziam as colheitas, mas mesmo assim, eles continuavam caçando, pescando, tá? Para a sua sobrevivência, enquanto a plantação deles, né, crescia. Então, vou ler para vocês esse texto. Agricultura sedentária. Os primeiros seres humanos eram nômades, isto é, não viviam em lugar fixo. Eles costumavam se abrigar em tendas feitas de peles de animais ou em cavernas e se alimentar por meio da caça, da pesca e da coleta de plantas como frutos e raízes. Por isso, precisavam estar sempre deslocando em busca de alimentos. No entanto, ao observar que as sementes de frutos caíam no solo, germinavam e davam origem a novas plantas, eles perceberam que podiam plantar e produzir seu próprio alimento. Essa descoberta deu origem à agricultura há cerca de 12 mil anos. Mas para colher os frutos daquilo que plantava era preciso esperar que a planta crescesse e se desenvolvesse. Com isso, teve início o processo de sedentarização dos seres humanos, isto é, eles começavam a se estabelecer e se fixar no local onde realizavam as plantações. Então, aqui vocês têm as perguntas, vocês vão ler e responder. Aqui vai falar um pouquinho sobre o início da agricultura. A agricultura, gente, teve início cerca de 12 mil anos, né? Há muito tempo. Então, vestígios, né, arqueológicos indicam que o processo ocorreu, né, no crescente fértil, que se estendia nas margens, né, do rio Nilo, no Egito. E as margens do rio Tigre e o rio Eufrates, onde atualmente é o Iraque. No crescente fértil, a disponibilidade de água e os solos ricos em nutrientes favoreceram o cultivo agrícola, principalmente o trigo e o sorgo. Apesar de cultivar algumas plantas, muitos grupos humanos continuavam se dedicando à caça e à coleta.
Mais tarde, cerca de 9.000 anos, eles começaram a domesticar animais como ovelhas, porcos, cabras. E aqui nós temos a pintura rupestre, que é a pintura feita em paredes, em rochas, tá? Vocês vão observar para responder essas perguntas. E com a prática da agricultura e da pecuária, gente, os seres humanos aperfeiçoavam os instrumentos utilizados no dia a dia, que inicialmente eram feitos de rochas. Olha, eles precisavam de facas, né, de flechas para matar os animais, para comer. E aí eles começaram, né, usando as pedras, e depois eles descobriram rochas, né, que eles podiam lapidar e fazer os instrumentos que eles precisavam de usar. A princípio, os instrumentos eram produzidos batendo uma rocha contra a outra, criando extremidades cortantes. Assim, se produzia pontas para as flechas, lanças usadas para caçar e lâminas que serviam de facas. Então aqui mostra para vocês, né, os instrumentos, como que eles faziam. E aqui, né, fala que com o decorrer do tempo, os instrumentos passaram a ser produzidos de rochas polidas, como os moinhos manuais usados para moer grãos e de metal, como as enxadas, as foices, que usava para arar a terra e ceifar a colheita, né? E fazer a colheita. Então, aqui são alguns instrumentos que eles usavam, e aqui tem uma pergunta para vocês responderem. Tá bom? Leiam os textos de novo para fazer as atividades e depois mande fotos para mim. Se você tem dúvida, se você tiver dúvida, é só me falar, tá bom? Fala no privado e eu respondo para vocês. Bons estudos, fiquem com Deus.